E nós estamos numa série de mensagens falando sobre comunhão, falando sobre unidade, comunidade, não é verdade? E nessa noite eu gostaria de continuar falando sobre isso. Na verdade, eu acho muito importante a gente trabalhar esse tema, a gente mastigar esse tema, a gente ensinar esse tema e principalmente a gente viver isso. Porque quando a gente abre a Bíblia e começa a estudar um pouco sobre esse assunto, a gente se dá conta que o nosso entendimento prático do que de fato é a comunhão, do que de fato é a unidade da noiva com Cristo, de Cristo com a noiva, na verdade fica muito aquém daquilo que a Bíblia propõe. Porque unidade é muito mais do que você se sentar à mesa com alguém e comer com essa pessoa. É muito mais do que você andar, é muito mais do que você se sentar à roda para conversar. Unidade é ser um com essa pessoa. É compartilhar do mesmo coração, é compartilhar do mesmo sentimento, é compartilhar do mesmo pensamento, sem intrigas, sem rixas, sem contendas, com um amor fraternal. E nós gostaríamos de continuar falando sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 17. Capítulo 17. A partir do versículo 20. Pastor Willton chega hoje, glória a Deus. Meia-noite ele está chegando em Bacabal. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler só uma parte desse capítulo, do capítulo 17. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à perfeita unidade, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, aqui nós temos um pedacinho da oração sacerdotal de Jesus. Essa oração foi feita antes do sacrifício, próximo do sacrifício. E aqui nós vemos que ele se apresenta diante do Senhor em oração. E nessa ocasião, claro que ele ora pela unidade dos discípulos, mas ele ora também por aqueles que ainda iriam crer nele por meio da mensagem do evangelho da cruz que seria pregado pelos seus discípulos. Mas a essência desse pedacinho aqui dessa oração é justamente a oração de Jesus, clamando a Deus pela unidade da noiva, do corpo de Cristo. E aqui nós vemos o valor e a importância que Jesus Cristo dá, de fato, à unidade do corpo, à unidade da igreja que somos nós. Primeiro porque esse é um princípio do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus são inegociáveis. Unidade, comunhão, unidade faz parte da essência da Trindade. E é claro que deve fazer parte da essência da igreja também. E segundo, é que nós vemos aqui, é que por meio da unidade da igreja, por meio da unidade do corpo de Cristo, nós temos a oportunidade de testemunhar ao mundo sobre o Cristo que habita em nós.
sobre as obras de Cristo feitas em nós e sobre esse amor incondicional. É exatamente isso que ele diz aqui. Para que o mundo veja, saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, a unidade, na verdade, é o meio, é o modo que nós temos de testemunhar para esse mundo aí fora sobre o Cristo que está em nós, sobre o amor de Cristo que está em nós. E nessa noite eu gostaria de falar de unidade partindo de um ambiente familiar, porque eu acredito que o ambiente que mais traduz de forma mais perfeita esse princípio de unidade é justamente esse ambiente familiar. Falar de unidade é falar de relacionamento, irmãos. É falar de relacionamento. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós somos se evidencia por meio dos nossos relacionamentos. Se nós temos comunhão com Deus, se a nossa natureza foi mudada por Cristo Jesus, se o nosso caráter foi transformado, isso vai ser evidenciado na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu me porto com as pessoas. E o oposto também é verdadeiro. Se a minha natureza é pecaminosa, se eu ainda não tive esse encontro com Jesus, se eu ainda não tive o meu caráter mudado, transformado por Cristo, isso também vai ser evidenciado, né, na forma como eu me relaciono com as pessoas. E eu quero abordar a partir desse contexto de família, porque nós somos uma família. Você já deve conhecer aquela frase que diz que a igreja é uma extensão da família, não é verdade? Você conhece essa frase, que a igreja, que a nossa família, que a igreja é uma extensão da nossa família. E de fato isso é verdade, mas eu prefiro dizer que a igreja é a nossa família, porque nós somos família, nós somos uma família. E como povo de Deus e como família de Deus que nós somos, nós precisamos saber entender que esta família tem um regimento, tem um manual de conduta, há princípios e há valores para esta família estabelecidos pelo próprio Senhor dessa família, pelo próprio Deus dessa família. E nós precisamos, de fato, entender isso. Olha, amados, existem muitas coisas que nós escolhemos na nossa vida. Aliás, a nossa vida ela é feita de escolhas e ela é feita de decisões. A todo momento nós precisamos fazer escolhas, a todo momento nós precisamos fazer decisões. E para isso a gente precisa buscar de Deus sabedoria para escolher certo. Sabedoria para decidir certo, para não arcar com as consequências de uma escolha errada. Mas existe uma coisa que nós não escolhemos. Nós não escolhemos a nossa família. Você não escolheu o seu pai. Você não escolheu a sua mãe. Você não escolheu os seus irmãos. Você simplesmente nasceu em uma família. E esta família te recebeu como um presente de Deus. Você foi amado, abraçado, cuidado. Você foi, ensinado, instruído nessa família. E assim como é na nossa família biológica, assim é também na nossa família espiritual. Eu creio que igreja, antes de ser uma preferência pessoal, deve ser um direcionamento de Deus. Deve ser um direcionamento do Senhor. Porque Deus, Ele sabe exatamente a família que nós precisamos. Deus, Ele sabe exatamente a igreja que nós precisamos. Deus, Ele sabe disso.
E por isso que eu posso dizer que igreja, antes de ser uma preferência pessoal, precisa ser um direcionamento do Senhor, sabe? Coloque à prova, né? Coloque à prova a sua preferência. Senhor, é esse lugar mesmo? É essa casa mesmo? O Senhor vai falar o teu coração. O Senhor vai confirmar isso no teu coração. E eu queria deixar uma chave aqui. Falando de comunhão, falando de unidade, é preciso dizer uma coisa. A nossa comunhão com Deus não tem a ver só com a gente e Deus. A nossa comunhão com Deus, ela envolve nós, Deus e o corpo de Cristo. E a igreja do Senhor. E acontece dessa forma. Sabe por que eu falo isso? Dessa forma. E só dessa forma, porque nós encontramos muitas pessoas que se enganam, que acreditam que podem ter comunhão com Deus, mas sem comunhão com a igreja. Ter comunhão com o Senhor, mas sem comunhão com os seus irmãos. Amados, isso não funciona assim. Não é desse jeito que as coisas acontecem no reino de Deus. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento vertical, ele influencia diretamente no nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento, sabe, entre irmãos, com a igreja e vice-versa. Sabe, se eu quebro um relacionamento com o meu irmão, sabe, naturalmente, o meu relacionamento com Deus fica comprometido. Fica trincado, fica abalado. E o inverso também é verdadeiro. Se eu quebro a minha comunhão com Deus, naturalmente a minha comunhão com os meus irmãos vai sofrer também, porque é assim que acontece no reino de Deus. Olha, a gente sabe que no Brasil cresce a cada dia o número de desigrejados, de pessoas que se denominam sem igreja. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são justamente aquelas pessoas que um dia fizeram parte da igreja, um dia foram igreja, mas por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de uma expectativa não atendida, se decepcionaram com a igreja, foram embora, trancaram o seu coração para a igreja, se fecharam para a igreja. E os desigrejados, eles têm uma máxima, eles diziam assim: nós amamos a Deus, mas odiamos a igreja. Não gostamos da igreja. Em outras palavras, eles estão dizendo o quê? Nós amamos a Deus, mas odiamos as pessoas. Amados, que mentira de Satanás. Quanto engano. E como o diabo trabalha nos corações nesse sentido. Ao ponto de tirar as pessoas da igreja, do reino de Deus, com uma mentira dessas, porque isso é mentira. O que diz a palavra do Senhor a respeito disso? Se alguém afirma amar a Deus, em 1 João 4,20, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Simples assim. É exatamente isso que acontece. E, infelizmente, muitos de nós nos enganamos com relação a isso. Eu detesto aquela pessoa, eu detesto aquele irmão, porque o irmão fez alguma coisa contra ele, machucou, feriu, sabe? Não correspondeu às expectativas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, isso é uma coisa tão séria, essa questão de decepção, essa questão de frustração, essa questão de mágoa, de ressentimento.
Sabe, isso é tão sério porque, sabe, mina tanto os relacionamentos. E a grande questão, irmãos, não é se você vai se decepcionar. A grande questão não é se você vai se frustrar. Não é se você vai ter uma experiência, uma expectativa não atendida. Não é se, é quando. É quando, porque a verdade é que você vai ter uma decepção. A verdade é que você vai ter uma frustração. A verdade é que você vai ter uma expectativa não atendida. E isso acontece não é só na igreja, não. Isso acontece em todos os lugares por onde a gente vai, a começar dentro da nossa própria casa. A começar na nossa própria casa, passando pelo nosso trabalho, passando pela nossa escola e passando, é claro, pela igreja. Mas eu acho interessante é que as pessoas se frustram em casa, mas não vão embora de casa. Se frustram no trabalho, mas não vão embora do trabalho. Mas se frustram dentro da igreja e vão embora da igreja. Olha como o diabo faz. Vão embora da igreja. Mas eu percebo também que, às vezes, isso é apenas uma justificativa para alguém que ainda ama o pecado. Para alguém que ainda ama os prazeres da carne. Apenas uma justificativa. Eu estava doida para ir, mas estava precisando de uma desculpa. Encontrei a desculpa. O irmão me ofendeu. A irmã me machucou. O pastor liberou uma palavra dura que me atingiu. Tchau, igreja. Vou viver os prazeres da carne. Sabe, irmãos, palavra de Deus do livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, que o amor, ele deve ser sincero, é uma recomendação. Odeiem o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós observamos na palavra de Deus a importância que o Senhor dá para os relacionamentos. A importância que Ele dá mais do que a gente pode imaginar. A Bíblia, ela está cheia de recomendação em torno disso, de como a gente deve lidar com as pessoas, de como a gente deve se relacionar com as pessoas. Primeiro porque é necessário que a gente se relacione bem para poder se relacionar bem com Ele, e vice-versa. Mas a Bíblia está cheia de recomendação a respeito disso. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo básico, né, dos 10 mandamentos que nós temos, dos 10 mandamentos que a gente tem na Bíblia, os 4 primeiros faz relação ao nosso relacionamento com Deus. E o restante faz relação ao nosso relacionamento com as pessoas. Meus irmãos, existem coisas que nós vamos receber da parte de Deus no nosso quarto fechado, no nosso lugar secreto, nesse ambiente, sabe, de rendição, de entrega, de clamor por mais de Deus. E isso é bom, isso é muito importante. Isso é fundamental para o nosso crescimento com o Senhor. Sabe? É fundamental. É questão de vida. Você ter vida com Deus no secreto. Mas existem coisas que nós não vamos receber lá no secreto. Lá no nosso quarto fechado. Existem coisas que Deus vai liberar sobre as nossas vidas através da convivência, através do relacionamento, através do corpo, através da irmandade. Você sabia disso? Aí você pode dizer, mas a gente é tão ferido, é tão machucado. Sim, nós somos feridos pelas pessoas, mas nós também somos curados por meio das pessoas. E entenda uma coisa, essa questão de a gente é ferido e a gente fere também. A gente se decepciona e a gente decepciona também os outros. A gente tem uma expectativa frustrada, mas a gente frustra as expectativas de alguém também. Isso é o ciclo natural da vida, gente. Então a grande questão não é se isso vai acontecer comigo ou não. A grande questão é se eu vou ter maturidade para lidar com isso ou não.
Porque os imaturos, eles saem por aquela porta ali. Os imaturos, eles se intrigam. Os imaturos fecham a cara, deixam de falar com o irmão. Isso é imaturidade. Imaturidade. Mas a pessoa madura, ela lida com isso. Ela resolve as pendências. Ela guarda o coração. Porque ela sabe que o coração dela é sagrado demais para ela deixar ser contaminado com uma má água, que é a mágoa. Uma água amarga. Uma água amarga. O amor, ele flui nessa atmosfera de amizade, de honra, de serviço. Isso tudo flui dessa atmosfera de unidade. Tem um ditado que diz assim, que ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Vocês concordam com isso? Ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Né? Vocês lembram daquele caso escrito na Bíblia, daquele paralítico? Né? Jesus estava na cidade, Jesus estava no povoado, e havia um paralítico ali, né? Um paralítico. E ele não tinha possibilidade nenhuma de se apresentar a Jesus, de chegar perto de Jesus. A multidão cercava Jesus, era impossível passar. Era impossível, sabe, romper com a barreira de tanta gente que estava ali. Mas ele tinha amigos. E o que seus amigos fizeram? Pegaram aquele paralítico, fizeram um buraco no telhado e colocaram esse paralítico diante de Jesus. Olha só o valor de uma amizade. Olha só o valor de uma irmandade. Eu acredito que ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Honrar uma pessoa é reconhecer o valor dessa pessoa, não pela sua classe social, não pela cor da sua pele, não pela sua posição, mas exatamente por aquilo que ela é em Deus. Isso é honrar uma pessoa. E a honra, ela flui desse ambiente de unidade. A honra é um princípio inegociável do reino de Deus. O Salmo 133, ele fala acerca da agradabilidade que é o fato dos irmãos viverem em unidade. Ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. Quando? Quando os irmãos estão vivendo em unidade. Irmãos, o que faz de nós filhos de Deus é justamente o fato de termos comunhão uns com os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós fugimos da comunhão, se nós fugimos da unidade, nós pecamos contra a nossa própria essência. Contra a nossa própria essência. E fugimos do plano de Deus. E fugimos do propósito de Deus. Porque Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus não criou o homem para viver solitário. A palavra do Senhor diz lá no comecinho, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem e viu que ele estava sozinho e concluiu que não é bom que o homem viva sozinho. E isso não diz respeito só ao casamento, não. Isso diz respeito às amizades também, à irmandade também. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que nós estejamos sós, porque nós pecamos contra a nossa própria essência. Nós não fomos criados para a solidão, para vivermos sozinhos, mas para vivermos
em comunhão uns com os outros e com Deus, em unidade como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, mas em unidade também com o Senhor. E quando eu digo que nós fugimos do nosso propósito, porque todo o plano que Deus tem para nós, todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, não diz respeito a nós, para nós, diz respeito ao próximo, é para abençoar alguém, é para alcançar pessoas. E como você vai abençoar pessoas com o seu propósito, com o propósito de Deus na sua vida, se você não tem comunhão com o corpo, se você não tem comunhão com a igreja, se você não se relaciona com os irmãos? Fica difícil, não fica? Fica difícil. Comunhão não é só a união de pessoas, mas é a união de propósitos. Aí você poderia me perguntar assim: pastora, qual seria, a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que impede a igreja de viver em unidade? E eu poderia dizer três coisas que eu considero as mais marcantes, como prejuízo para a unidade da igreja. Primeiro, o orgulho do nosso coração, a soberba do nosso coração, o orgulho que nos impede de reconhecer os nossos erros, de reconhecer quando erramos uns com os outros, o orgulho que nos impede de perdoar aqueles que precisam de perdão, e o orgulho que nos impede de liberar perdão quando necessário. Esse, para mim, é o principal, o orgulho. A palavra do Senhor diz que Ele está perto daqueles que têm coração contrito, quebrantado. Mas Ele se distancia daqueles que têm um coração soberbo, daqueles que têm um coração orgulhoso, os corações orgulhosos. E o próximo, eu diria que a dificuldade para lidar com as diferenças. Irmãos, nós somos diferentes uns dos outros. E quem nos criou assim foi o próprio Deus. Você já imaginou no universo de não sei quantos trilhões de pessoas, que eu não tenho um número aqui, de pessoas no mundo todo, não existe ninguém igual a você. Ninguém com seu DNA, ninguém, com as suas impressões digitais, ninguém com a cor exata dos seus olhos, com a textura exata do seu cabelo. Não existe ninguém igual a você. Deus nos criou dessa forma. Mas o nosso problema é que nós queremos que as pessoas sejam exatamente como nós. O nosso problema é que nós queremos que as pessoas ajam exatamente como nós gostaríamos que ela agisse. E eu diria que esse aqui é o segundo inimigo da unidade do corpo, da unidade da igreja. O primeiro é o orgulho. O segundo é a dificuldade de lidar com as diferenças. O primeiro por quê? Porque nos impede de reconhecer os nossos erros, nos impede de perdoar, nos impede, de liberar perdão, de perdoar aqueles que precisam, de pedir perdão quando nós precisamos também. E o segundo é a dificuldade para lidar com as diferenças. E o terceiro é a imaturidade, como eu já falei, para lidar com as decepções e desentendimentos. O pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que é necessário que haja os desentendimentos na igreja, porque assim os maduros vão se diferenciar dos imaturos. Porque a gente, identifica uma pessoa madura frente a um desentendimento, frente a uma crise, com um irmão da igreja. Olha, aqui na igreja, eu já tive que lidar com algumas situações assim. Gente, é natural, eu considero isso normal, eu considero isso natural. O que eu não considero natural e normal é a maneira como alguns decidem lidar com isso, como crianças, com imaturidade. Mas eu já eu já entrei no meio de irmão aqui para conversar, para conciliar. E irmãos amigos se desentenderam.
E no momento teve a separação. E às vezes é necessário que haja separação diante, sabe, de uma controvérsia grave, né, que feriu o coração. É necessário esse afastamento para que ambos possam tratar o coração, refletir sobre aquilo que aconteceu, buscar cura em Deus. Mas depois é necessário, é importante que haja a reaproximação. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto isso na vida de alguns. Desentendeu, separou, mas depois se reaproximaram. Agora de forma mais madura, agora de forma mais equilibrada, agora de forma mais saudável. Amém? É assim que deve ser. É assim que deve ser. E aqui eu gostaria de ler alguns versículos, né, que fala justamente sobre essa questão. Eu escrevi aqui que a escola do crescimento e do amadurecimento chama-se relacionamento, chama-se comunhão, convivência. É nessa relação entre irmãos que os frutos do Espírito que são gerados no nosso interior se manifestam, nessa relação com o próximo. E o contrário também é verdadeiro. É verdade que na convivência, na comunhão com os nossos irmãos, muitas vezes nos ferimos, mas é também na convivência que nós somos curados, que nós somos tratados. No livro de Tiago, capítulo 5, 16, está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Olha, gente, que tremendo isso aqui. O que essa palavra está dizendo? O Senhor não está dizendo aqui, confesse os seus pecados a mim. O Senhor está dizendo, confessem os seus pecados uns aos outros. Aquela pessoa madura, aquela pessoa que realmente pode te aconselhar. Uns aos outros e orais um pelos outros, para que sejam curados. Então, a cura vem depois de quê? A cura vem depois da confissão e a cura vem depois da oração. A Deus, claro, mas feita na irmandade, mas feita no corpo, mas feita na igreja. No livro de Mateus, no capítulo 5, 23, está escrito: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa. Depressa, devagar? Não, depressa. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Isso aqui é espiritual, irmãos. Amém? Isso aqui é espiritual, não é algo físico, é espiritual. Tribunal espiritual. Faça isso enquanto estiver com ele, a caminho, na jornada, no convívio, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz, que é Deus, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, e eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Que palavra forte, não é? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Por que será que às vezes a gente banaliza tanto alguns textos da palavra do Senhor? A gente anda tão devagarzinho, empurrando com a barriga. A palavra do Senhor está dizendo aqui: reconcilie-se depressa, resolva as suas questões depressa.
E ele fala também que a nossa adoração fica o quê? Fica comprometida. Aliás, ele nos orienta primeiro, deixa a tua oferta ali no altar e vai primeiro te resolver com teu irmão. Porque não adianta você chegar, o nosso relacionamento está trincado. O nosso relacionamento está comprometido por causa da tua intriga com o teu irmão. Em outras palavras, bem claras, é exatamente isso que esse texto está falando. E ele está dizendo, vai e te resolve, vai e resolve as pendências, vai e libera o teu coração, e depois de resolvido, volte e oferte no meu altar, e adore no meu altar. Eu já estou quase encerrando. Existem outro versículo que fala assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, resolvam a sua ira antes que o sol se ponha. Gente, sentir raiva é uma coisa natural do ser humano. A gente sente raiva, a gente se ira, a gente se chateia. Isso é uma coisa natural do ser humano. Todo ser humano, sabe, passa por isso. Por essas questões de sentir raiva, de se irar. Mas a palavra está falando aqui, não irai-vos, mas não pequem. Quando é que eu peco? Quando eu deixo que essa ira faça morada no meu coração. Quando eu deixo que essa ira more anos e anos no meu coração. Aí eu estou pecando. Já não é mais uma reação natural do ser humano, mas agora é uma escolha. Eu decido guardar essa ira no meu coração. E às vezes há pessoas que guardam essa ira, porque a ira os fortalece, né? A ira deixa eles mais duros, e eles gostam de se sentir assim, mais duros, né? Fortes, fortalecidos pela ira. E a Bíblia, e esse versículo aconselha, apaziguem a sua ira. Em outras palavras, resolva as questões. Resolva as questões. Aprenda a conversar. Aprenda a dialogar. Aprenda a chamar o irmão. Nós estamos falando de unidade, não é? Nós estamos falando de comunhão. Então, quando acontece uma quebra na comunhão, uma quebra na unidade, nós precisamos aprender a chamar o irmão com muita sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, vamos pedir auxílio para um líder maduro. Vamos pedir auxílio para um pastor nos auxiliar. Mas não fiquem com essa pendência no coração. Porque ficando com essa pendência no seu coração, você mina a unidade da igreja. Você mina a comunhão do corpo. E você compromete a sua comunhão com Deus. Isso é sério demais. Deus leva isso a sério. E eu gostaria de encerrar, ler um texto de Filipenses, no capítulo, Ministério de Louvor já pode subir, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana.
humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte da cruz. Eu queria te passar uma lição para essa semana. Passe a semana meditando nesse texto. Passe a semana refletindo sobre esse texto. E reflita também sobre 1 Coríntios 12, que fala da distribuição do corpo de Cristo. Reflita sobre isso, leia a palavra, peça para o Senhor falar com você. Nós não podemos brincar de irmandade, nós não podemos brincar de fraternidade. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele não brinca conosco. Ele leva a sua missão de nos destruir, mas não tem essa permissão muito a sério. Ele luta por isso. Então nós não podemos de forma nenhuma, brincar com o corpo de Cristo, achando que nós podemos agir de qualquer maneira, achando que nós podemos, se nos portar de qualquer maneira. Pelo contrário, permita que Deus lapide o seu coração. Permite que o Espírito Santo trate com o seu coração. Permita que o Espírito Santo, a cada dia, te torne mais parecido com Jesus. Ele é o nosso modelo maior. Nós acabamos de ler. Ele mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração a isso. Ele veio, Ele se humilhou, Ele veio, assumiu a forma de servo para nos servir, para morrer por nós ali naquela cruz. E qual é a nossa atitude diante disso? É uma atitude de rendição. É uma atitude de entrega, de coração aberto. Senhor, eu tenho tantas falhas. Senhor, eu cometo tantos erros. Tem misericórdia de mim. Mas existe um desejo no meu coração de fazer aquilo que te apraz, de andar retamente no teu caminho, de fazer aquilo que te agrada, de me tornar mais parecida contigo na jornada, no caminho. Me ajuda, Senhor. Oh Deus, às vezes é tão difícil, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, e aquilo que a gente não gostaria de fazer, a gente acaba fazendo. Por mais que a gente vigie, mas nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de favor, um Deus de graça. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos a noiva de Jesus nessa terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus.